O cheiro de café forte e a brisa gelada de Nova York entrando pela janela do meu apartamento sempre foram o meu despertador preferido. Às 5 da manhã, a cidade ainda dormia em um véu de penumbra, mas eu já estava de pé, a mente fervilhando com croquis e cálculos. Meu nome é Lívia, e desde que me conheço por gente, meu sonho era construir. Não casinhas de boneca, mas estruturas que tocassem o céu, que se tornassem parte da silhueta de uma das maiores cidades do mundo. Eu era arquiteta sênior na Sterling e Reis, um dos escritórios mais renomados de Manhattan. Dediquei cada grama de energia para chegar onde cheguei, vivendo e respirando concreto, vidro e aço. Minha vida social era quase inexistente, meus fins de semana eram para maquetes e meus olhos estavam sempre inchados pela falta de sono, mas eu não me importava. Eu estava no caminho certo, e o Projeto Titã, um arranha-céu revolucionário na região de Hudson Yards, era a prova disso. Um projeto de 250 milhões de dólares que prometia mudar o horizonte da cidade, e eu, Lívia Costa, era a arquiteta-chefe. Eu tinha passado os últimos 2 anos imersa no Titã. Cada curva, cada janela, cada sistema de ventilação era uma extensão da minha mente. Era meu filho de papel e concreto. Eu o visualizava pronto, imponente, um farol de inovação. Mas, assim como um furacão que surge sem aviso, a tempestade começou a se formar. E o nome dela era Isabela. Isabela era a definição de beleza superficial. Cabelo loiro platinado impecável, roupas de grife e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela era a queridinha do Sr. Reis, nosso chefe, um homem que valorizava mais as aparências e os contatos certos do que o talento bruto. Isabela era boa em network, mas sua criatividade era limitada. Ela nunca teve um projeto significativo, e eu, ingênua, achava que não era uma ameaça. Que erro colossal! Os primeiros sinais foram sutis. E-mails sumiam da minha caixa de entrada. Arquivos de projetos apareciam modificados sem meu consentimento. Eu passava horas refazendo o trabalho, atribuindo tudo a um erro no sistema ou ao meu próprio cansaço. Lívia, você tem certeza que salvou a última versão? O Sr. Reis perguntava, com uma sobrancelha arqueada, enquanto Isabela pairava por perto, com um sorriso mínimo nos lábios. Parece que alguns dados importantes desapareceram. Eu me desculpava, sentindo uma pontada de ansiedade. Sim, Sr. Reis. Eu juro que salvei. Deve ser alguma falha no servidor. Verifique tudo novamente, por favor. Não podemos ter erros com um projeto dessa magnitude, ele respondia, e a atmosfera pesada na sala me fazia sentir como uma caloura desajeitada, não a líder de um projeto de milhões de dólares. As semanas se transformaram em meses de tensão crescente. Isabela começou a se intrometer nas reuniões do Titã, fazendo perguntas sobre detalhes que ela nunca havia demonstrado interesse. Ela observava cada movimento meu, como um predador à espreita. Eu sentia um arrepio na espinha cada vez que ela se aproximava da minha mesa, seus olhos de víbora analisando meus monitores. Uma tarde, há poucas semanas da apresentação final para o Conselho de Investidores, um grupo de bilionários do ramo imobiliário que voariam de todo o país para essa reunião decisiva, o Sr. Reis me chamou à sua sala. A luz filtrada pela janela alta banhava seu rosto em sombras, e ele parecia mais sombrio do que o normal. Lívia, ele começou, sua voz grave, estamos muito impressionados com o seu trabalho no Titã. É um projeto de visão, sem dúvidas. Meu coração se encheu de um orgulho momentâneo, mas a pausa que se seguiu me alertou. No entanto, ele continuou, temos alguns ajustes a fazer. Eu franzi a testa. Ajustes? Que tipo de ajustes? Ele indicou a cadeira à frente da sua mesa, e eu me sentei, a palma das mãos suando. Isabela tem trabalhado muito nos bastidores, oferecendo uma nova perspectiva. Uma visão que se alinha mais com a direção que a empresa quer tomar para o futuro. Ele gesticulou para uma pilha de plantas sobre a mesa. Ela fez algumas alterações conceituais importantes, e achamos que é melhor ela apresentar essas modificações na reunião de sexta-feira. Minha boca secou. Alterações? Mas o projeto está finalizado. Eu passei noites em claro para que ele estivesse perfeito. E por que ela apresentaria?
Eu sou a arquiteta-chefe. Minha voz, antes firme, agora tremia. O Sr. Reis me olhou com um ar de paternalismo forçado. Lívia, querida, você é talentosa, sem dúvida. Mas Isabela tem uma forma de conectar com os investidores, de vender a ideia. É uma questão de presença. Além disso, essas alterações dela são, na verdade, um aprimoramento que não teríamos conseguido sem o seu trabalho árduo como base. Eu me levantei, sentindo um nó na garganta. Então ela vai apresentar o meu trabalho como se fosse dela? Depois de todas as minhas horas, de todo o meu suor? Ele deu de ombros, um gesto casual que me irritou profundamente. Pense como uma colaboração. É para o bem da empresa, Lívia. E para o bem da sua carreira, eu diria. Não queremos criar problemas, não é? O tom de ameaça velada era inegável. Saí da sala dele com a cabeça girando, as palavras colaboração e para o bem da empresa ecoando em meus ouvidos como uma piada cruel. Aquela noite, eu não dormi. Eu revirei na cama, a raiva fervendo em minhas veias. As horas, o sacrifício, as noites sem sono, tudo para ser roubado assim, descaradamente. Eu não era uma colaboradora, e eu era uma ferramenta. A sexta-feira chegou com um sol enganosamente brilhante. O ar no centro de Nova York era pesado, e o frio parecia penetrar meus ossos. O salão de conferências no 50º andar da Sterling Reis estava impecável, com cadeiras de couro luxuosas e uma tela gigante esperando para exibir o futuro. O ambiente estava carregado de expectativa. Eu estava sentada em um canto, tentando parecer calma, mas minhas mãos tremiam incontrolavelmente sob a mesa. Os investidores, homens e mulheres de negócios com olhares afiados e ternos impecáveis, conversavam em voz baixa, seus sorrisos educados escondendo uma curiosidade voraz. O Sr. Reis subiu ao púlpito, seu sorriso falso irradiando confiança. Senhores e senhoras, é com grande orgulho que lhes apresento o Projeto Titã. Uma visão audaciosa, um marco para a arquitetura moderna. Ele fez uma pausa dramática. E a mente brilhante por trás desta inovação é a nossa querida arquiteta, Isabela Santos. Meu coração parou. Não, ele não disse isso. Ele não podia ter dito isso. A sala pareceu girar. Isabela subiu ao palco, impecável em um vestido azul marinho, seus cabelos platinados emoldurando um sorriso triunfante. Ela nem sequer me olhou. Ela pegou o microfone e começou a falar sobre sua visão para o Titã, sobre seus anos de pesquisa, sobre como ela havia imaginado cada detalhe daquele projeto. A tela atrás dela mostrava meus renders, meus cálculos, minhas plantas. Meus sonhos. Senti um calor subir pelo meu pescoço, minhas orelhas queimando. Era como se um balde de gelo tivesse sido jogado sobre mim, e depois um balde de humilhação. Eu podia sentir os olhares dos outros colegas, alguns com pena, outros com uma satisfação disfarçada. Ninguém disse uma palavra. O Sr. Reis, ao lado de Isabela, acenava com a cabeça em aprovação, seus olhos evitando os meus. Isabela explicava os sistemas de energia renovável, a otimização do espaço, a estética futurista, tudo o que eu havia criado. Ela falava com uma fluidez ensaiada, como se as palavras tivessem sido memorizadas de um roteiro que eu escrevi. Meu estômago se contorcia, e eu tive que apertar minhas pernas para não levantar e gritar. O ar em meus pulmões parecia se recusar a entrar. Em um momento, um dos investidores, um homem grisalho com uma voz rouca, perguntou: Senhorita Santos, o sistema de ventilação natural que você descreveu é bastante inovador. Qual foi sua inspiração para ele? É algo que nunca vi antes. Isabela sorriu, a mão tocando o queixo, uma pose pensativa. Ah, sim. Essa foi uma inspiração que me veio durante uma viagem a Singapura, observando a forma como a natureza se integrava aos arranha-céus. Muita pesquisa e muitos esboços até chegar a essa solução. Mentira. Descarada. Aquela ideia veio de uma noite insone em que eu rabiscava em um guardanapo de papel, depois de horas analisando correntes de ar em edifícios antigos. Eu havia passado semanas refinando aquilo. Eu me inclinei para sussurrar para o colega ao meu lado: Marcos,
um engenheiro com quem eu tinha boa relação. Marcos, ela está mentindo. Fui eu que criei esse sistema. Marcos desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Lívia, por favor, se acalme. Não é o momento. Naquele instante, percebi que estava sozinha. Completamente sozinha. A sala inteira era cúmplice daquela farsa. Senti minhas bochechas queimarem com vergonha. Lágrimas ameaçaram brotar, mas eu assegurei. Eu não choraria na frente deles. Não daria a eles essa satisfação. Aquele projeto, que deveria ser o ápice da minha carreira, estava sendo roubado bem debaixo do meu nariz, e eu estava sendo humilhada publicamente, reduzida a uma mera espectadora da minha própria aniquilação profissional. O valor do projeto, 250 milhões de dólares, parecia gritar na minha mente, um lembrete do que estava sendo tirado de mim. Saí daquela reunião em um torpor. O burburinho dos elogios a Isabela ecoava em meus ouvidos, cada palavra era uma facada. Voltei para minha mesa, que parecia menor, mais cinzenta. Minhas mãos tremiam tanto que não consegui segurar a caneta. O monitor parecia zombar de mim, mostrando a tela de login do sistema. Eu havia perdido. Completamente. O Sr. Reis me chamou à sua sala novamente no final do dia. Sua voz era fria, quase indiferente. Lívia, acho que está claro que Isabela tem o que é preciso para liderar projetos dessa envergadura. Você é uma arquiteta competente, mas falta-lhe o brilho. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto atrás de mim. Achamos melhor que você seja transferida para a equipe de remodelação de interiores. Projetos menores, mais discretos. E, claro, com uma redução salarial. Sua presença no projeto Titã está encerrada. Considere isso uma oportunidade para reavaliar suas prioridades. Redução salarial? Reavaliar minhas prioridades, eu mal podia acreditar no que ouvia. Depois de tudo o que eu fiz por este escritório? Por este projeto? Ele me deu um sorriso forçado. A empresa é dinâmica, Lívia. E às vezes, as peças precisam ser reorganizadas. É um projeto de 250 milhões de dólares, e não podemos nos dar ao luxo de ter distrações. Saí de lá sentindo meu mundo desmoronar. Eu andei pelas ruas de Nova York, o vento cortante batendo em meu rosto, mas não sentia o frio. Eu me sentia vazia, uma casca. As luzes da cidade, antes um símbolo de meus sonhos, agora pareciam um lembrete constante do meu fracasso. A humilhação era um nó apertado em meu peito. Eu havia me dedicado de corpo e alma, e fui jogada fora como lixo, substituída por uma fraude. Aquele prédio, o Titã, não seria meu. Seria dela. Cheguei em casa e me joguei no sofá, as lágrimas finalmente vindo em torrentes incontroláveis. Chorei por horas, a dor da injustiça me consumindo. Eu me senti inútil, pequena, sem valor. Minha paixão, minha identidade, tudo parecia ter sido arrancado de mim. Meus pais, que sempre me apoiaram, estavam a milhares de quilômetros de distância, e eu não queria preocupá-los com essa humilhação. Eu estava sozinha em meu desespero. Naquela noite, enquanto observava as luzes dos prédios da minha janela, algo mudou. A dor se transformou em raiva. A raiva se transformou em fogo. Eu não era uma vítima. Eu era uma arquiteta, e uma boa. Isabela podia ter roubado meu projeto, mas não podia roubar meu talento, nem minha paixão. E muito menos meu nome. Lembrei-me das palavras da minha avó, Lívia, a vida vai te derrubar, mas a escolha de levantar é sempre sua. Eu não apenas levantaria, eu me reergueria com força, faria com que cada um deles se arrependesse de ter duvidado de mim. Eu os faria pagar. Eu ia lutar pelo meu nome, pela minha reputação, e por cada dólar que meu esforço havia gerado. O primeiro passo foi me afastar do escritório. Tirei uma licença forçada, alegando exaustão, o que não era mentira. Mas, ao invés de descansar, eu mergulhei em meu próprio projeto, desmascarar Isabela e o Sr. Reis. Eu comecei a vasculhar meus arquivos.
Cada e-mail antigo, cada esboço, cada anotação de reunião. Eu tinha o hábito de documentar tudo, um traço que agora se revelava minha maior arma. Encontrei trocas de e-mails em que eu discutia detalhes técnicos complexos com os engenheiros, com as respostas de Isabela sendo vagas e genéricas. Achei rascunhos de reuniões com anotações sobre as minhas ideias para o sistema de ventilação natural, que Isabela alegava ter criado. Mas a peça-chave veio de onde eu menos esperava, um pequeno arquivo de áudio no meu celular. Eu gravava todas as reuniões importantes para rever os pontos depois. Em uma dessas gravações, feita secretamente durante uma reunião com a equipe de engenharia semanas antes da apresentação fatídica, o Sr. Reis havia me elogiado nominalmente por uma solução específica para a fundação do Titã, algo que Isabela havia apresentado como sua. A voz dele era clara, inconfundível. Eu precisava de ajuda, mas não de um advogado comum. Eu precisava de alguém que entendesse o mundo da arquitetura e que não tivesse medo de desafiar grandes empresas. Lembrei-me do professor Davis, meu mentor na faculdade. Ele era um idealista, um homem que acreditava na ética acima de tudo, e que tinha um histórico de defender artistas e criadores contra a exploração. Liguei para ele, com o coração na mão. Ele me atendeu com a voz calorosa de sempre. Lívia! Que surpresa! Como anda a vida em Nova York? Eu respirei fundo, controlando a voz para não falhar. Professor, eu preciso da sua ajuda. Fui traída. Roubaram meu projeto, meu nome. Eu preciso de justiça. Expliquei tudo, cada detalhe sórdido. Ele ouviu atentamente, sem me interromper. Quando terminei, houve um silêncio do outro lado da linha. Lívia, isso é grave. Muito grave. Mas você tem provas sólidas? Eu tenho e-mails, rascunhos, e uma gravação de áudio do Sr. Reis me dando os créditos por algo que Isabela apresentou como dela. Tenho também todos os meus arquivos de projeto, com datas e horas, mostrando que fui eu quem os criou, respondi, sentindo uma nova onda de determinação. Excelente. Venha me encontrar amanhã. Vamos traçar um plano. A voz dele era firme, e pela primeira vez em semanas, senti uma ponta de esperança. O professor Davis me apresentou a uma equipe de advogados especializada em direitos autorais e propriedade intelectual, com quem ele já havia trabalhado em casos semelhantes. Eles analisaram minhas provas e confirmaram: eu tinha um caso forte. Eles me aconselharam a esperar o momento certo para atacar. Uma ação judicial pública poderia ser arrastada e prejudicial à minha carreira, mesmo que eu vencesse. Precisávamos de algo mais impactante, algo que exporia a verdade de forma inquestionável. O professor Davis teve a ideia. A Sterling e Reis estava concorrendo a um prêmio de prestígio da Associação Americana de Arquitetos para o projeto do ano, e o Titã era o grande favorito. A cerimônia seria em algumas semanas, e o Sr. Reis e Isabela estariam lá para receber o prêmio. A ocasião perfeita para o meu contra-ataque. O dia da cerimônia chegou. O salão de festas do Plaza Hotel estava repleto da nata da arquitetura de Nova York. Luzes cintilavam, câmeras piscavam, e o ar estava carregado de expectativas. Eu estava lá, em um vestido preto simples, mas elegante, um sorriso tranquilo no rosto, mas por dentro, meu coração batia como um tambor de guerra. O professor Davis e minha equipe de advogados estavam estrategicamente posicionados, prontos para a ação. O Sr. Reis subiu ao palco, com Isabela ao seu lado, irradiando um ar de falsa modéstia. É com imensa honra que recebemos o prêmio de projeto do ano pela visão e inovação do Titã, ele começou, segurando o troféu que eu deveria estar segurando. E o crédito, claro, vai para a brilhante equipe, liderada pela nossa talentosa arquiteta, Isabela Santos. Isabela acenou, seu sorriso deslumbrante capturado pelos flashes. Foi o meu sinal. Eu me levantei e, com uma voz surpreendentemente calma, mas que reverberou por todo o salão, eu disse: com licença, Sr. Reis. Há um erro grave nessa premiação. Todos os olhares se voltaram para mim. O Sr. Reis parou, congelado. Isabela me olhou, seu sorriso desvanecendo em um choque assustado. Lívia? O que você está fazendo? Ela sussurrou, a voz tensa.
Eu caminhei lentamente até o palco, microfone na mão. Eu sou Lívia Costa. E o projeto Titã é o meu projeto. Cada linha, cada conceito, cada cálculo. Ele é o resultado de 2 anos da minha vida, da minha paixão e da minha dedicação incansável. O murmúrio começou a crescer. O Sr. Reis tentou intervir. Lívia, por favor, não faça uma cena. Podemos discutir isso depois? Ignorei-o, Sr. Reis, Isabela, vocês me humilharam publicamente. Roubaram meu trabalho, meu nome, e tentaram destruir minha carreira. Mas eu não sou uma vítima. Eu sou uma arquiteta, e eu tenho as provas. Meu advogado, um homem experiente com uma voz forte, subiu ao palco ao meu lado, segurando um tablet. Temos aqui e-mails, rascunhos de projeto datados, e uma gravação de áudio do próprio Sr. Reis confirmando a autoria da senhorita Costa sobre aspectos cruciais do projeto Titã. Essas provas serão apresentadas à Associação Americana de Arquitetos e a toda a comunidade. Ele apertou um botão, e a voz do Sr. Reis, clara e inconfundível, preencheu o salão através dos alto-falantes. Lívia, seu sistema de fundação para o Titã é genial. Realmente é algo nunca antes visto. Parabéns pelo seu trabalho. O som ecoou, inegável. O rosto do Sr. Reis empalideceu, e Isabela estava lívida, sua boca se abrindo e fechando, sem palavras. O burburinho se transformou em sussurros chocados. Os flashes das câmeras agora eram frenéticos, todos voltados para o palco. O projeto Titã não é uma colaboração, Sr. Reis, eu disse, minha voz agora firme e sem um pingo de hesitação, olhando diretamente para ele. É o resultado do meu suor, do meu talento. E o que vocês fizeram é plágio e fraude. É uma mancha na reputação deste escritório e de todos os envolvidos. Isabela tentou argumentar, a voz estridente. Isso é um absurdo. Ela está louca. Isso é calúnia. Eu a encarei, meus olhos fixos nos dela. Você me fez vomitar de vergonha naquela sala de reuniões, Isabela. Você tentou me apagar. Mas meu trabalho é meu legado, e ninguém o roubará. O presidente da associação, um homem idoso e respeitado, subiu ao palco, visivelmente chocado. Sr. Reis, senhorita Santos, teremos que rever esta premiação e iniciar uma investigação formal. A integridade da nossa associação está em jogo. O caos irrompeu. Repórteres se aglomeraram, câmeras piscavam. Isabela foi vista saindo apressadamente, puxando o braço do Sr. Reis, que parecia ter envelhecido 10 anos em segundos. O troféu do Titã foi retirado do palco, e eu, Lívia Costa, estava lá, no centro de tudo. A humilhação tinha sido lavada. Nos dias que se seguiram, a notícia da minha denúncia se espalhou como um incêndio. A Sterling Reis enfrentou uma enxurrada de críticas. O Sr. Reis foi demitido, sua reputação em frangalhos. Isabela teve sua carreira arruinada, nenhum escritório queria associar-se a alguém com tamanha desonestidade. A associação abriu uma investigação e, semanas depois, o projeto Titã foi oficialmente creditado a mim. Aquele projeto de 250 milhões de dólares era finalmente meu, de direito e de nome. Mas eu não voltei para Sterling Reis. A verdade é que a minha visão para o futuro havia mudado. Eu não queria mais trabalhar para um sistema que permitia a injustiça. Em vez disso, fundei meu próprio estúdio, Lívia Costa Arquitetura. Abri minhas portas em um charmoso loft, com o professor Davis como meu conselheiro e o apoio incondicional da minha equipe de advogados que se tornaram meus grandes parceiros. Minha reputação, que havia sido manchada, agora brilhava como um farol de integridade e talento. A surpresa veio algumas semanas depois. Aquele mesmo investidor grisalho que havia perguntado a Isabela sobre o sistema de ventilação, o Sr. Thompson, entrou em contato. Lívia, ele disse, sua voz cordial, fiquei impressionado com sua coragem. E com seu talento. Eu vi o que você fez no Titã. E tenho um novo projeto em mente. Um empreendimento ainda maior, na costa da Califórnia. Um projeto de 500 milhões de dólares. E eu quero que você o lidere. Eu sorri,
as lágrimas vindo aos olhos, mas dessa vez, lágrimas de gratidão e de triunfo. Aquele foi o momento em que eu soube que não apenas me reergui, mas me elevei. Aquele projeto era um sinal de que a justiça, às vezes, encontra seu caminho, e que o verdadeiro talento e a integridade sempre vencem no final. Hoje, meu estúdio prospera. Eu escolho meus projetos com cuidado, priorizando a inovação e a ética. Olho para o horizonte de Nova York e vejo os arranha-céus que um dia foram apenas sonhos distantes, e sei que meu lugar no mundo da arquitetura não foi dado, mas conquistado com coragem e resiliência. Nunca mais serei silenciada, nem terei meu trabalho roubado. Eu sou Lívia Costa, e eu construo meu próprio futuro. Obrigada por ouvir a história de Lívia. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.